Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Muito bom dia a você que está na sintonia da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Estamos começando aqui o Manhã Boa Nova, hoje quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018, na apresentação Cláudio Palermo. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, 985759580, deixando aí o seu recado, sua pergunta, seus comentários com a Vera e com a Marta, 985759580, tem também o 0800 979 5011. E se você está navegando aí pela internet, nos acompanhando pela fanpage da TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior, participe aqui do Manhã Boa Nova desta quinta-feira, que tem como comentarista Edson Figueiredo de Abreu, presidente do GEMB, o Grupo Espírita Manuel Bento, que fica na Zona Norte aqui de São Paulo. Bom dia, Edson. Bom Seja dia, bem-vindo. Cláudio. Tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes. Hoje é o dia só dos homens, né? Só empoderamento masculino aqui Isso no aí. Manhã Boa As Nova. mulheres que nos ouçam e que nos aguentem agora. Como é que foi aí de carnaval, tranquilo? Tudo bem? Fazendo palestra ou não? Preparando aula, fazendo palestra, descansando bastante, né? Evitando tumulto, né? E São Paulo agora virou, parece que A segunda Salvador. ressurgiu das cinzas, né? No samba. Então virou, dizem que foi 9 milhões de pessoas que saíram Isso, nas muita ruas. gente aí nas ruas. Né? Aí a gente pôde ver o que acontece quando você junta muita gente, né? E você sabe que sábado e domingo tem mais, né? Vamos fechar de novo a 23 de maio, desta vez com Cláudia Leite, olha só. O problema é quando junta muitas pessoas e junta bebida e essas coisas, aí a gente começa a descobrir quem é efetivamente o ser humano, né? E estamos bem longe de Brasil, ser uma população coração, da pátria do Evangelho. Né? Isso aí. Bom, hoje os temas que a gente vai abordar aqui, repórter com síndrome rara, diz que recuperou a voz com oração e acabou voltando para o ar novamente. Também hoje tem sorteio no Manhã Boa Nova, 2 pares de ingressos para você assistir o espetáculo E a Vida Continua no Teatro Santo Agostinho. Então você liga aí no 0800 979 5011. Hoje sorteio no Manhã Boa Nova, 2 pares de ingressos para a peça E a Vida Continua. Ontem parte do elenco, né, esteve aqui no Jornal Nova Era com o José Damião e a Guiomar Santana. No domingo, né, nós fomos assistir lá o E a Vida Continua, eu, a Vanessa, né, nossos cônjuges e amigos, foi bem bacana. É uma peça muito emocionante, quem for assistir aí vai gostar de A Vida Continua. E hoje 2 pares de convites aqui no Manhã Boa Nova. Também a gente vai acompanhar uma entrevista que a Guiomar Santana fez com o Alberto Almeida, que é um dos palestrantes do 16º Encontro dos Amigos da Boa Nova, que vai ser realizado dia 21 de abril. O Alberto Almeida, que é do Pará, é presidente da Associação Médico Espírita do Pará e conversou com a Guiomar Santana, e a gente vai conferir essa entrevista na edição de hoje aqui do Manhã Boa Nova. E também vamos discutir o que o Espiritismo fala sobre a dor. Tá doendo aí? Tá com alguma dor externa ou interna? Nós vamos discutir essa questão também e as conclusões para diminuir ou pelo menos sanar momentaneamente esta dor que tanto nos afeta num planeta de provas e expiação. Então vá participando aí do Manhã Boa Nova, queremos a sua participação, as suas perguntas e as suas colocações, e também participe do sorteio no 0800 979 5011. Como toda quinta-feira, logo de início no Manhã Boa Nova, o grande Humberto Pazian com a coluna Para Viver Bem. Confira aí. Para Viver Bem, com Humberto Pazian. Olá, amigos da Manhã Boa Nova, tudo bem com vocês? Já voltaram de viagem, do descanso, do passeio? E se ficaram em casa, relaxaram? Pois é, sempre quando nós temos assim um feriado prolongado, alguns dias para descansar, é comum nós dizermos assim: vou esfriar a cabeça, preciso me desligar dos problemas e relaxar. E assim parece que a maioria de nós tenta fazer, né?
Relaxamos, esquecemos os problemas, depois voltamos à vida e quando a gente volta, parece que todas aquelas dificuldades, aquelas questões, vem tudo de uma vez. E aí nós esquentamos a cabeça. Tudo aquilo que relaxamos, nos estressamos novamente. Me parece que sempre é assim. Mas é interessante que os espíritas, espiritualistas, nós entendemos que, e aprendemos, melhor dizendo, que as dificuldades são necessárias para o nosso aprimoramento. Essas dificuldades, e muitas vezes preocupantes até, fazem com que nos esforcemos para solucioná-las e, consequentemente, tenhamos um grau evolutivo maior. E, quando assim pensamos, poderemos dizer, poxa, então essa vida será sempre com dificuldades, com sofrimento? Não entendo dificuldade como sofrimento, depende da forma como nós observamos cada detalhezinho do caso que aparece para a gente. Por exemplo, uma doença é uma dificuldade e pode ser um sofrimento, mas nós nos preparamos suficientemente para não adoecer? Será que damos a atenção devida à saúde? E se damos e aconteceu, se entendemos a lei de causa e efeito, aquela doença não terá uma necessidade corretiva, de reparação? De certa forma, toda e qualquer dificuldade, seja doença, seja um problema no relacionamento, problema financeiro, sempre nos trará algo bom. Pode parecer até complicado acreditar, que uma doença pode trazer algo bom, mas traz. Temos inúmeros exemplos na literatura espírita explicando o motivo das dificuldades, inclusive das doenças, para que possamos afirmar que toda e qualquer situação aflitiva sempre resulta num bem para a nossa alma, para o nosso espírito, ou por ser uma forma depurativa, ou por acrescentar alguns valores, ou até para nos dar um toquinho, para que possamos ter uma qualidade melhor de vida. Enfim, esses feriados ajudam-nos bastante para relaxar, mas nós podemos ter esse relaxamento no decorrer da vida, no dia a dia, em períodos considerados de trabalho, de atividade mais propriamente dita. Porque esse relaxamento está em diminuir a preocupação com as dificuldades. Relaxarmos, enfrentarmos cada situação com coragem, determinação e certeza de que se apresenta para nós uma situação difícil, é porque temos condição ou condições de superá-la. Não é legal? Isso é fé, isso é esperança, isso é a crença de que Deus olha por nós. Sei que o assunto é mais vasto e poderíamos refletir bastante sobre isso, mas na programação aqui da rádio e da TV, tenho certeza que outras pessoas, outros comunicadores, farão abordagens que auxiliarão nesse ponto de vista, de nós nos desestressarmos e procurarmos viver de uma forma mais alegre e feliz. Ok? Desejo para vocês um ótimo dia, fiquem com Deus e até a semana que vem. Até! Um ótimo dia também para você, Humberto Pazian, todas as quintas-feiras aqui no Manhã Boa Nova. E um repórter com síndrome rara diz que recuperou a voz com oração, voltou para o ar, voltou para suas atividades. O trabalho voltou à rotina do experiente jornalista Arnaldo Duran, que em 2015 descobriu ser portador da síndrome de Machado-Joseph, também conhecida como ataxia, doença rara e incurável que afeta os movimentos do corpo. O repórter chegou a perder o controle da fala, mas diz ter recuperado a voz após uma oração. Abre aspas. Quem tem ataxia não consegue pronunciar as palavras, é muito difícil. Falei uma oração para Deus. Agradeci por tanto tempo que usei a voz que Ele tinha me dado. E é sua, pode pegar de volta, Senhor. Falei como se estivesse conversando com Ele. Uma semana depois, voltei a falar, conta o jornalista que diz crer na fé sem religiões. Ao perceber que conseguia falar normalmente, voltou a dar expediente na Record, onde ele trabalha há 12 anos. Duran, que chegou a pensar em aposentadoria após quase 50 anos de carreira,
quando começou ainda adolescente e comemora ter voltado ao ar. Prestes a completar 61 anos, ele compartilha a evolução da síndrome de Machado Joseph em sua página no Facebook. Ele acredita ter a responsabilidade de transmitir mensagens positivas para o público que reza por sua recuperação. Edson, primeiramente, aí é possível crer na fé sem religiões, conforme aí o relato do Arnaldo Duran? Eu acho que é possível, e tem muita gente que tem muito mais fé do que os religiosos. O problema das religiões é a forma como elas apresentam Deus, né? Muitas delas colocam Deus impositivo, um Deus que castiga, um Deus que condena, um Deus que te persegue, vamos assim dizer, que você não pode errar, você não pode ter... E o ser humano erra, tá certo? O ser humano tem a vida comum, né? É imperfeito. Né? Então, o que acontece? As religiões, ao apresentarem Deus dessa forma, mais afasta as pessoas do que as congrega, né? Então, tem muitas pessoas que são religiosas, que têm religiosidade, mas não estão nas religiões. O que é ter religiosidade e não estar nas religiões? É você acreditar realmente na existência de um Deus, né? Ou acreditar na existência de um ser superior, que tem aí uma inteligência suprema, ou que nos acompanha, ou que nos possibilita a vida, o Criador em si, né? Sem estar atrelado a uma determinada religião. Então, sim, tem muitas pessoas que têm fé sem estar presente nas religiões. Agora, essa questão que ele disse, né? Depois de uma oração ele conseguiu recuperar a voz. Isso é muito comum, né, para algumas pessoas, essa velocidade, né, de estar com uma doença ou com alguma dificuldade, de repente ali se conectando com o mais alto, consegue ter ali uma benesse, né, uma recuperação, enfim. O caso dele aí é interessante, né? Não sei se você... Primeiro, essa doença aí, como é que chama a doença? Doença de Machado Joseph. Provavelmente Joseph. Deve ser o nome do... o cara que descobriu, né? Então, veja, é uma doença que, segundo o que fala aí, ela é rara, incurável. Então já mostra que não é bem incurável, né? Se ele conseguiu recuperar a voz, significa que a doença não é que ela é incurável, talvez ela seja desconhecida mesmo, né? Os efeitos dela, ou as causas, ou a forma como se trata. Então, isso é interessante. O outro ponto é que, na verdade, não sei se você percebeu a forma como ele se colocou para Deus de uma forma conformada. Inclusive, pode usar a voz, então, já que eu já usei ela tanto, então agradeço por você ter me dado, pode usar ela de volta e tal. Ou seja, ele se conformou. Ele estava ali se entregando de alguma forma, dizendo, olha, eu estou satisfeito com tudo e tal. Então, o que aconteceu, na verdade, com ele? Ele relaxou, né? Ele aceitou, porque a fé tem a ver com isso também, a aceitação. E, consequentemente, o próprio mental dele ajudou, né, a recuperar a voz. Recuperação. Olha que interessante. Então, a gente vai ter alguns aprendizados aqui. Eu costumo ver essas questões, Cláudio, de uma forma um pouco diferente. Primeiro, a pessoa se curou pela fé, mas aí a gente tem que entender o seguinte, o que é que levou a pessoa a ter a doença? Esse é um ponto que a gente tem que analisar. Por que as pessoas adoecem? Quer dizer, por que umas adoecem e outras não? Por que umas se curam e outras não? Essa questão, ela não está simplesmente no acaso. Ela não é uma roleta, não é uma coisa de sorte. Sim. Esse teve sorte, aquele não teve. Tem a ver com o espírito em si, tem a ver com a missão dele, tem a ver com a necessidade dele, tem a ver com o íntimo dele, da forma como ele aceita as coisas, da forma como ele vive a sua vida, dessa questão das crenças que ele tem. Então, a gente pegando o exemplo aí do Duran, é Duran o nome dele? Arnaldo Duran. A gente pegando o exemplo dele, nós vamos ver que, na verdade, ele viveu com isso durante muito tempo, quer dizer, viveu sem isso durante muito tempo, depois ele adquiriu essa doença. Aí, na sequência, ele deve ter sofrido aí as consequências disso, quer dizer, ele não deve ter aceitado muito bem, deve ter se revoltado, porque, afinal de contas, ele era um repórter, né? Ele dependia da voz, tá certo? Para sobreviver. E aí, depois, quando chegou um momento onde ele se relaxou realmente, onde ele aceitou e ele se entregou, né? Olha, entrego para você aí minha voz. Uma semana depois voltou. Quer dizer, então, o que é que explica isso, se não a questão da fé
e a questão das necessidades de cada um. Tá certo? Então eu costumo olhar o seguinte, por que a pessoa adoece? As questões, a gente inclusive vai tratar de dor também mais para frente, né, aqui no programa. Então as questões depende da necessidade do espírito, do aprendizado dele, da missão que ele está tendo, do caminho que ele escolheu. Existe lá no Livro dos Espíritos aquela questão da gente enfrentar as situações, né? As causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. Você sabe que existe isso lá no Livro dos Espíritos, que trata bem esse item, né? Então nós vamos ver que tem espíritos que eles reencarnam com uma determinada missão ou com uma determinada necessidade reencarnatória, ou seja, um programa que ele criou, tá certo? De acordo com a sua necessidade. Aí ele vem e ele começa a vivenciar as coisas na Terra e de repente ele começa a se desviar do caminho. Um caminho que teoricamente para a vida física é bom, mas que para a vida espiritual, ou seja, para ele como espírito, como aprendizado, como desenvolvimento, não é bom. Entendi. Como ele está se desviando, alguma coisa começa a acontecer para fazê-lo voltar ao programa. O programa original. Isso, e é onde vem o sofrimento, vem a dor, ou vem uma doença qualquer, que faz a pessoa parar as questões materiais, aquilo que ele está se dedicando, para se dedicar a um outro tipo de atividade mental, de reestruturação mental, ou até mesmo de aceitação das coisas e tal. Por exemplo, o cara era para ser médium, e aí ele abre um bar. Nossa, é o extremo, né? Se desviou lá da missão dele e foi para outro campo. Foi para outro campo. Isso acontece muito, tá certo? Então, normalmente, lógico, a gente vai falar assim, poxa, quer dizer que uma vez que o cara estabeleceu isso para ele não pode mudar? A gente tem o livre-arbítrio para decidir isso, tá certo? Sim. Tudo vai depender da necessidade mesmo do espírito. Isso que eu estou querendo, que a gente tem que entender. Tem pessoas que, ao mudar, vão seguir com aquilo, porque ele chegou à conclusão que aquela necessidade dele não é tão premente assim, e tem aqueles que vão precisar mudar mesmo. Aí vem essas questões que a gente está falando, vem uma dor qualquer que faz a pessoa se redirecionar, se requestionar, por exemplo, uma série de coisas. Não é um castigo, é uma situação para ele tocar e falar, ó, ali é o melhor. Às vezes até a pedido dele. Vamos pegar esse exemplo que você falou. Vamos pegar esse exemplo que você falou do médium que comprou um bar, sei lá. Comprou um bar, por exemplo, vai. Imagine que ele, ao descobre, né, que não é bem aquilo que ele queria, então, toda noite a gente não sai do corpo, a gente não dorme e não sai do corpo. Nós somos espíritos, nós fazemos isso. Então, nós somos retroalimentados no plano espiritual das nossas necessidades espirituais. Por que o espírito sai do corpo? Que é para continuar vivendo na matéria? Essa é uma questão. Sai do corpo porque ele precisa estar no plano espiritual, que é a realidade dele. Nós somos, na verdade, espíritos vivendo num corpo. É como para pegar um pouco de oxigênio. Isso, é mais ou menos isso. É preciso respirar, é preciso que o espírito saia dessa coisa para ele poder voltar para a sua realidade. Lá, de posse dessa realidade, ele pode alimentar ou continuar com o bar, ou mudar o seu padrão. Ou seja, não, eu não quero continuar com o bar e tal. Então aí se reprograma para fazer algumas coisas. De repente vem uma doença nele lá, aí ele vai procurar uma casa espírita, por exemplo, para se curar, e ali ele reprograma o seu mental, desiste do bar e se integra, por exemplo, a uma causa espírita, a trabalhar e tal. Ou seja, a vida do cara mudou. Mas o que é que fez a vida dele mudar? Não foi o acaso. É isso que a gente está querendo dizer. Existe todo um programa, existe toda uma necessidade do próprio espírito, tá certo? A gente pode mudar algumas coisas, mas aquilo que é o eixo central da nossa evolução como indivíduo, em algum momento isso vai vir como uma espécie ali, precisa retomar esse lado aqui. Os espíritos dizem que fatalidade, né, ela é assim, é o momento de nascer, é o momento de morrer. Isso aí já está pré-programado e o resto é um programa e você pode ir se desviando dele, você vai se readequando a ele de acordo com as suas necessidades, de acordo com o seu aprendizado. E é importante a gente entender que existe essa retroalimentação diária, ou melhor,
noturna, né? O diário que eu falo é todo dia, mas é à noite que o espírito se reestabelece ali, ele se reabastece, né, das suas necessidades espirituais. É onde ele se reprograma, inclusive. Ainda bem, né? A gente vai para o intervalo, mas vou deixar a pergunta para o Edson aqui. E quando se fala que tem fé, mas não tem obras, será que isso também funciona? Ou precisa de obras para complementar a fé? Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Manhã Boa Nova. Até já. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/Clube Amigos e divida conosco suas experiências. O Brasil está em crise. Está ruim para você? Imagine para eles. 150 mil refeições todos os meses. Mais de 600 mil unidades de medicamentos e produtos de higiene a cada ano. O custo mensal para manter todo este trabalho, R$9 milhões. A crise para você é passageira. Para eles pode não ser. O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigeri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país. O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 Operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 Operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. A Mundo Maior Editora traz para você Tininha, a gotinha d'água em defesa do meio ambiente, da autora Lourdes Carolina Gagetti. Uma história que vai transportar as crianças para um mundo de aventura e magia, mas também da preservação do nosso planeta. Adquira já o seu pelo telefone 11 4966 5775. Ou acesse www.mundomaior.com.br. De volta aqui com Manhã Boa Nova, pessoal participando pelo 0800 979 5011 e concorrendo aí ao sorteio de 2 pares de ingressos para a peça E a Vida Continua, que está em cartaz no Teatro Santo Agostinho,
ao lado ali da estação Vergueiro, aqui em São Paulo. Então vá ligando aí 0800 979 5011, faça como a Nídia Reiko, que já está participando do nosso sorteio. Ela é da Vila Carrão, Zona Leste de São Paulo. Obrigado pela audiência, Nídia. Pelo WhatsApp, bom dia, meus irmãos da Boa Nova, que possamos ter um dia com paz de Jesus. É o José Luiz de Uberlândia, Minas Gerais, participando aí pelo WhatsApp aqui do Manhã Boa Nova. E a fanpage facebook.com/TV Mundo Maior. Penha Pérez, bom dia. De Jesus Pacheco Nascimento, bom dia. Carlos Melo, a paz de Jesus se faça sempre presente. José Irandi Protásio Nunes, bom dia. A Dirce Alves Gamberini, bom dia. Tânia Mara Oliveira de Castro, bom dia. Cláudio e Edson. São Gabriel, no Rio Grande do Sul, vos sauda. Gratidão. Carlota Camargo, bom dia, paz e luz. A Flávia Ellen, bom dia, amigos. Ela é de Cubatão, né, na Baixada Santista. Maria Aparecida Moretti, bom dia, Deus abençoe a todos. Maria Lívia Barbosa e Aponan Canuto, bom dia. Maria Tereza Bragueta Librando, também está na sintonia do Manhã Boa Nova. Bom dia, estou adorando o tema. O Iaponan diz aqui, paz e luz para todos. Cléo Batista Queiroz, bom dia e muita luz. Claudemiro Souza Guimarães, bom dia. A Conceição Ortiz, a Leia Santos também estão na sintonia. Aparecida da Silva Anselmo, bom dia. Adélia Freitas, bom dia, paz e luz no coração. E a Lourdes Aparecida Balieiro Dalto, bom dia, muita paz a todos. A Cris Souza fez uma pergunta, mas o Edson vai responder daqui a pouco. A gente vai agora com o Você Sabia, com o Celso Santos aqui no Manhã Boa Nova. Confere aí. Você sabia? Com Celso Santos. Olá, ouvinte da rede Boa Nova de rádio e telespectador da TV Mundo Maior. Nesta semana no quadro, o assunto é paz interior. Ter paz interior implica ter harmonia e bem-estar emocional. Sentir-se satisfeito consigo mesmo, apesar das lutas do dia a dia. Entretanto, não é fácil liberar a mente quando estamos sempre ocupados em um entorno agitado e às vezes até perturbador. Que tal algumas sugestões para prepararmos melhor a nossa mente para esta aquisição? Primeira sugestão, estabeleça limites. Se a sua vida estiver muito saturada, você terá que estabelecer limites. É possível que você tenha que deixar de fazer algumas coisas menos importantes. Seja sincero consigo mesmo e elimine aquilo que você realmente não precisa. Simplifique a sua vida. Segunda sugestão, não faça uma montanha de um grão de areia. Transformar pequenas coisas em grandes problemas só traz uma quantidade desnecessária de estresse. Todos os dias aparecerão problemas, alguns mais importantes do que outros. Você não deve tratar todos do mesmo jeito. É preciso aprender a selecionar e não se deixar levar pelo estresse gerado por todo o resto. Uma das melhores formas de tornar a vida cotidiana mais fácil, mais leve, mais positiva e menos estressante é aprender a evitar criar problemas onde eles não existem. A última de hoje, terceira, é reduza a velocidade. Viver depressa faz com que as nossas emoções disparem e assim se confundam. Se você diminuir a velocidade das suas ações físicas ao se mexer, ao falar ou ao fazer as coisas, incluindo dirigir, comer ou trabalhar no campo profissional, o seu nível de estresse automaticamente diminuirá. Reduzindo a velocidade, você irá acumular menos coisas na sua cabeça e poderá perceber melhor os detalhes. A redução da fadiga mental e física permitirá que você esteja em sintonia consigo mesmo. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, no quadro Você Sabia, mais informações sobre paz interior. Forte abraço, até amanhã. Até amanhã, Celso Santos, com Você Sabia aqui no Manhã Boa Nova. Edson, a Cris Souza, aqui pelo facebook.com/TV Mundo Maior,
diz o seguinte: falando em fé, como fazer para se obter fé? Perdi totalmente o pouco que tinha. Bom, Cris, primeiro, eu não acredito que você perdeu a fé, senão você não estaria assistindo o programa, né, e não estaria fazendo essa pergunta. Quer dizer, então, existe fé em você. A grande questão é que tipo de fé você está procurando. Se é uma fé religiosa, né, talvez você tenha que mudar a sua religião. Talvez você tenha que mudar a forma como você enxerga a religião também. Agora, se você está falando em fé em você mesmo, de trabalhar, de acreditar, de buscar as coisas, de seguir adiante, isso aí, você não precisa de religião nenhuma para ter. Basta você se reposicionar, você reacreditar em você mesmo, tá certo? Então, um conselho que eu queria te dar é o seguinte: você tem que mudar o seu padrão mental, primeira coisa. Buscar aí uma outra alternativa, né? Eu não sei se você frequenta ou não uma casa espírita, e aí vai o meu convite. Eu não sei também que cidade você está, mas o convite é que você procure uma instituição espírita, que você, se não tiver condições de procurar uma instituição espírita, que pelo menos consiga ler o Livro dos Espíritos, que vai poder te ajudar a reposicionar-se mentalmente, e não se preocupar só com essa questão da fé religiosa em si, porque isso não traz muita coisa, não. Não sei se você pegou o começo aqui que a gente estava falando. O próprio o Duran aí, que era o repórter, né, que se recuperou, ele não acredita numa fé religiosa, mas ele acredita em Deus. Então, ele não segue uma determinada religião, mas ele tem uma crença íntima lá de que existe algo além, entendeu? Dificilmente existe uma pessoa que não acredite em Deus. Eu tenho essa tese comigo, Cláudio, e eu queria falar isso para a Cris também. Primeiro, porque nós somos espíritos de fato. E como espíritos, lá no nosso íntimo, a gente sabe da existência de um ser criador. Lá, como espíritos, tá certo? O problema é que a gente vem para a Terra, e aí se mistura aqui no meio de tanta gente querendo apresentar Deus diferentes para a gente, né? Que a gente não acredita nesse Deus que é apresentado pelo ser humano. Entendi. Quando lá no íntimo a gente anseia por Deus, a gente sabe da existência dele. Mesmo aquele que declara que não acredita, que é marrento? Não, assim. você pode ver, ele declara que não acredita, mas o comportamento dele é de quem acredita. Às vezes a pessoa se diz ateu, mas o comportamento dele é mais cristão do que muitas pessoas que são religiosas. É porque lá no íntimo ele tem essa certeza. O que ele não acredita é no Deus da forma como está sendo apresentado pelas religiões. Tá certo? Esse que é um X da questão aí. Então, o que eu queria aconselhar para a Cris? Cris, primeiro, não acredite que você não tenha fé, tá bom? Porque você tem, senão você não estaria conversando conosco. E busque se reposicionar mentalmente aí, porque eu tenho certeza que talvez você esteja buscando a fé de forma errada. Agora, a questão que a gente deixou antes do intervalo, né? É possível ter evolução espiritual, ter fé em Deus, mas não ter obras? Então, voltando para isso que a gente estava dizendo, eu acabei de falar que todo mundo, na minha concepção, não tem pessoas que não acreditem em Deus lá no íntimo. Talvez não acreditem nesse Deus da forma como ele é apresentado, tá certo? Sim. Que eu chamo aí de Deus humano, né? Então, ter fé sem obras é possível sim, a questão é saber o que são essas obras. Então tem pessoas que acham que para ela mostrar que ela tem que ter fé, ela precisa fazer alguma coisa que mostre para as pessoas isso. Quando, na verdade, o que ela precisa somente é fazer obras internas. O que são obras internas? Ela estar de bem com ela mesma, ela estar em paz, ela acreditar nela mesma, ela levantar todo dia de manhã para ir trabalhar numa boa, quer dizer, sem sacrifícios, né? Se sentir bem com o que faz. Isso tudo são obras. É que as pessoas esperam grandes obras talvez religiosas, obra no campo da assistência, obra... Não, às vezes o fato de você viver bem, de você estar de bem consigo, já é uma tremenda de uma obra. Diante de tudo que está acontecendo aí na humanidade, que a gente tem visto aí muita gente passando por dificuldades, se você estiver bem com você, não tem obra melhor do que essa, Cláudio. Sabe? De você se sentir bem com você, de você ser uma pessoa positiva, uma pessoa que, quando chega num ambiente, cative as demais, que ajude as demais, que incentive as demais, né? Com a sua boa energia e por aí afora. Então não precisa necessariamente ser uma obra em que você, sabe, espere que as pessoas reconheçam, olha a obra daquela pessoa, nossa, olha o que ele fez. Faz caridade.
Não é isso. Tá certo? Eu acho que a questão da obra em si é principalmente a forma como você se sente com você mesmo e como você se posiciona diante das coisas. Bacana. Mais participações aqui pelo WhatsApp. Bom dia, queridos. Uma quinta iluminada a todos. Sou a Bel do Edu Chaves. Valeu, Bel, pela audiência. Participando do sorteio, né, 2 pares de convite aí para a Peça e a Vida Continua. A Rosângela Aparecida Teixeira, do Horto Florestal, está concorrendo. Você pode participar pelo WhatsApp 98575-9580 ou pela fanpage da TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior. No dia 21 de abril, acontece no Internacional Eventos, aqui em Guarulhos, a 16ª edição do Encontro dos Amigos da Boa Nova. Vai ser uma grande festa, repleta aí de aprendizado e espiritualidade, e contamos com a sua presença. Participações do Alberto Almeida, Manolo Quezada, o Denise Leite. Nós vamos ter um debate com os comunicadores André Marouço, Hildo Rosa, Deusa Samu e Delmar Franco, com o tema Traumas, Crenças Limitantes, Influência do Meio sob a Luz da Doutrina Espírita. A parte musical com Paula Zamp e Ricardo e Eduardo, e sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm direito a comprar até 4 ingressos com desconto de sócio. Então ligue agora, adquira o seu convite, 0800 12 18 38, 0800 12 18 38, aliás, 0 operadora 11 2458 3214, 0800 para você se tornar sócio do Clube Amigos da Boa Nova. 0 operadora 11 2458 3214. Liga agora, conversa lá com a equipe do clube e já adquira o seu convite para você, para os seus familiares, amigos, pessoal da Casa Espírita, para ir todo mundo junto lá no dia 21 de abril, no 16º Encontro Amigos da Boa Nova. 0 operadora 11 2458 3214 ou pelo site mundomaior.com.br. A Guiomar Santana entrevistou Alberto Almeida para falar um pouquinho aí sobre o 16º Encontro Amigos da Boa Nova e o que ele vai abordar no dia 21 de abril no Espaço Prisma Eventos. Vamos acompanhar então Guiomar Santana entrevistando Alberto Almeida. Acompanhe aí. No dia 21 de abril de 2018, vamos realizar o 16º Encontro Amigos da Boa Nova e você é o nosso principal convidado. Entre os palestrantes, Dr. Alberto Ribeiro Almeida, que é espírita desde berço. Envolveu-se no movimento espírita muito jovem, fazendo parte da juventude do Centro Espírita Ivon Costa. Dr. Alberto Almeida, atualmente, além de colaborar com a União Paraense Espírita, é diretor da Associação Médico Espírita do Pará, a AME Pará, e também do Jardim das Oliveiras. Dr. Alberto Almeida, que será um dos palestrantes do 16º Encontro Amigos da Boa Nova, e fala conosco agora. Seja bem-vindo, Dr. Alberto Almeida. A alegria é minha, a oportunidade de poder estar falando com os ouvintes da Rádio Boa Nova e pela oportunidade igualmente de participar deste evento que é marcante na cidade, no estado paulista, e que vem se consagrando como um grande evento cultural, comemorativo, que celebra efetivamente a doutrina espírita no seu mais alto gabarito. Doutor Alberto Almeida, nós estamos aqui tendo a oportunidade de ouvi-lo, tanto os ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio, como os telespectadores da TV Mundo Maior. E eu gostaria de perguntar, qual o tema que o senhor vai abordar? Eu acredito que é um tema muito oportuno, um tema muito atual. Nosso tema central vai ser a reconexão com Cristo, mas qual o caminho desta reconexão que o senhor vai percorrer? Efetivamente, uma das grandes entraves para essa conexão com Jesus na atualidade, no mundo conturbado, é os transtornos mentais e a relação dele com os processos que são de natureza mediúnica, ou seja, as interferências espirituais no nível mais ostensivo, bem como com a interação na relação com as doenças corpóreas. Esse mix das alterações que envolvem transtorno mental, distúrbios emocionais, mediunidade e doenças orgânicas, eles fazem como que um feixe de desafios hoje, na atualidade, no enfrentamento dos problemas que a sociedade hoje é demandada, e o Espiritismo tem um olhar diferenciado
sobre as interfaces dessas dimensões para que aquele que está vivendo essa experiência, ou tem um familiar vivendo, possa fazer efetivamente uma abordagem adequada a fim de não se desconectar do cosmos e, portanto, rearticular a sua vida com a vida de Jesus. É essa abordagem que nós vamos trazer na tentativa de poder facilitar os dramas humanos que estão impedindo nessa área de que o homem possa se reconectar ao Cristo ou que possa, em desconhecendo, se desconectar dele em caso estando já conectado. Tá ótimo, doutor Alberto Almeida, que será um dos palestrantes do nosso 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Eu quero pedir para que você, doutor Alberto, convide o nosso ouvinte, o nosso telespectador, aquele que está nos acompanhando neste momento, para estar juntos aí em mais um Encontro Amigos da Boa Nova e contando aí com a sua presença. Será um dia extraordinário, desde amanhã até pela tarde. Esse evento vai envolver vários companheiros que vão estar trazendo a sua fala e nós vamos estar junto, apoiado pela espiritualidade superior, para trazer esse conteúdo espírita que é luz na Terra sobre os problemas humanos, facilitando de que nessas etapas tão difíceis que o planeta experimenta de transição, nós podemos nos reconectar a Jesus. Eu quero, portanto, te convidar, vou daqui de Belém do Pará, do seio da Amazônia, da selva Amazônia para a selva de Pedras, que é São Paulo, para poder abordar essa temática com muito carinho. Eu espero te encontrar lá, você que está me ouvindo, que está podendo acessar essa informação. Nós vamos nos encontrar e nesse movimento de confraternização, de estudo e reflexão, nós haveremos de ajustar mais a nossa conexão com Jesus. É isso aí, Encontro Amigos da Boa Nova, que vai acontecer no dia 21 de abril de 2018, um sábado, feriado, 16ª edição, e você pode garantir a sua participação adquirindo seu ingresso pelo telefone 2456-7109, também o 24583214 ou diretamente pelo site mundomaior.com.br. 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Gratidão, doutor Alberto Almeida, e até lá. Até lá. Obrigado. Legal, é a participação da Guiomar Santana com o Alberto Almeida, que você vai poder conhecer no 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Guiomar deu aí os telefones e a gente tem também as caravanas que estarão conosco no dia 21 de abril. Pessoal de Sorocaba, tem a caravana aí Chico Xavier. Você fala com a Sônia Gutierrez no 2104-9704. 2104-9704. Sorocaba que está em festa, né? Ganhou do Corinthians ontem na Arena Corinthians, o São Bento de Sorocaba. O grupo Amigos da Boa Nova, Zona Norte de São Paulo, você fala com a Ângela, vai sair do metrô Armênia, 97417-9103. 97417-9103. Caravana Amigos da Boa Nova, Vila Progresso Itaquera, você fala com a Lourdes no 2053-6624. Também tem a caravana de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, você fala com a Cida, 5611-3445. 5611-3445. Caravana Lanceiros de Maria, também em Sorocaba, você fala com a Magnólia no 4141-2636. 4141-2636. Pessoal de Minas Gerais, região aí de São Sebastião do Paraíso, caravana Juca Belmiro, você fala com José Borges Duarte no 3531-2658. 3531-2658. E Mogi das Cruzes e Suzano, região do Alto Tietê, tem a caravana Carruagem Dourada. Você fala com o Vinícius ou a Dona Mila no telefone 4636-7448. Mais informações, acessa lá mundomaior.com.br para adquirir o convite. 0 Operadora 11 2458 3214. O Edson, tem participações aqui pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Amanda Rabelo, Ana Cristina, Hilda Magalhães, todas na audiência aqui. A Ana Cristina está em Buritama, no interior de São Paulo. Enedina Marques, bom dia, que a paz do nosso mestre esteja com todos nós. Ela é de São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul. A Débora Lima diz o seguinte: bom dia, paz e luz. É possível ter lembranças do que fazemos quando o espírito está fora do corpo? É possível sim, mas precisa saber se é necessário.
Quando você tem necessidade de lembrar, você vai lembrar com certeza, tá? Quando não há essa necessidade, vem só aquela coisa no íntimo, né? O que não pode é acreditar que os sonhos sejam essas lembranças, porque às vezes os sonhos são as misturas de coisas, né? Mas há casos em que você toma decisões no plano espiritual e você já acorda determinado a fazer aquilo. Você encontra a razão, você encontra a resposta para os seus problemas dormindo, né? Dizem que o travesseiro é o maior conselheiro, né? Não é que o travesseiro fica te aconselhando, na verdade é você que se auto-aconselha como espírito. E há relatos, vamos assim dizer, e aí a gente tem que entender que isso não está em Kardec, mas sim em relatos posteriores, de que quando há uma necessidade de você reter na memória física aquilo que você se predeterminou antes, os mentores, os espíritos ajudam num processo de transfusão magnética no físico, quando você vai acordar. Então, você está prestes a acordar, você precisa reter aquela informação que você adquiriu no plano espiritual para o seu dia, porque você vai tomar uma grande decisão que vai ajudá-lo, né? Então, os espíritos ajudam através de passes magnéticos no seu físico, para que você retenha o máximo possível daquela informação. E ela fica vívida, né? Você fala, puxa, eu tive lá, eu vi isso, eu falei com tal pessoa, então aconteceu isso, estou determinado a fazer isso. Então, não tenha dúvida que isso acontece sim. Sim, bacana. Vamos com a Eliette Ribeiro, ela entrevistou o Dr. Luciano Pompei, que fala sobre a primeira ida, né, da mulher ao ginecologista. Essa é a segunda parte da entrevista, vamos acompanhar. Entrevista com Eliette Ribeiro. Doutor Luciano, com relação aos exames, as adolescentes são submetidas aos mesmos exames solicitados para qualquer mulher ou há uma distinção? Você diz como exames de rotina preventiva? Isso. Não, essencialmente existe o Papa Nicolau, que é o exame preventivo, que ele é recomendável a partir do início da vida sexual e nas jovens a partir dos 25 anos de idade, né? Segundo o que diz o nosso consenso, melhor dizendo, a normativa que existe no Brasil, né? Então, basicamente esse é o exame mais importante do ponto de vista ginecológico. Agora, quando existe alguma causa, ou melhor dizendo, alguma queixa específica, o médico avalia essa queixa e ele pode solicitar outros exames. Mas pensando meramente do ponto de vista preventivo, eu diria que o Papa Nicolau é o exame mais conhecido e mais importante. E, doutor, qual a orientação que o senhor daria para as adolescentes que estão, de repente, na audiência, mas que têm receio de realizar aí essa primeira visita ao ginecologista, como nós mencionamos aqui, muitas vezes por vergonha, ou por mesmo, muitas vezes até medo mesmo? Eu acho que é muito importante, até na primeira consulta, ela informar as preocupações que ela tem para esse profissional, se ela está, muitas vezes, ali angustiada de passar pelo exame, não é obrigatório que seja feito o exame ginecológico na primeira consulta, principalmente se ela não tiver nenhum problema, né, se for uma consulta de rotina. Então, muitas vezes, no atendimento do adolescente, e isso pode acontecer com outras idades também, muitas vezes uma primeira consulta, você faz toda a parte de histórico, e eventualmente você pode até deixar como segundo momento o exame ginecológico, porque isso aos poucos vai criando aquela relação de confiança e talvez o exame seja menos constrangedor, né, numa segunda ou numa terceira consulta, já que deu esse tempo de adaptação. Mas acho que é importante ela falar isso para o profissional ou para a profissional. Falar, olha, tenho medo, tenho preocupação, dá para deixar para uma segunda consulta a parte do exame, as situações que talvez não dê para fazer esse adiamento, mas muitas vezes é possível. Eliette Ribeiro, para o Manhã Boa Nova. Agradecendo aí a participação da Eliette Ribeiro, participações aqui pelo facebook.com/TV Mundo Maior, Dorinha Quintela Peixoto, bom dia, Francisco Rodrigues, também bom dia no nosso íntimo,
e somos espíritos que fomos criados por uma inteligência superior. A Cléo Batista Queiroz, Edson, ela diz uma coisa bacana aqui. A sua obra já é a sua boa energia e com isso você transmitirá para as pessoas ao seu redor. É o que a gente abordou aqui, né? Às vezes as pessoas ficam procurando obras externas, quando na verdade você tem que fazer a grande obra interna. A sua construção interna de coisas boas, entendeu? Não se deixar influenciar pelas coisas negativas e tal. E com isso você pode contagiar os demais ao seu redor. Essa seria uma tremenda de uma obra, se todos nós conseguíssemos realizar, viu? Verdade. Mônica, que está em Salto, no interior do estado de São Paulo. Márcia Conceição, Rosemary Salles, Paula Ayumiraga, que está no Japão. Obrigado pela audiência. A Regina Rodrigues, seria possível passar o número do WhatsApp? Sim, anota aí, 98575-9580. 98575-9580. Maria Aparecida Assis Murati, bom dia. Ana Cláudia Santana, bom dia. E Carlos Portela, amanhã, boa nova, com saúde. Qual obra, te pegar de surpresa aqui, qual obra você recomendaria para falar sobre esse conceito, né, do poder da fé e essa relação aí da cura? O próprio Livro dos Espíritos. É um livro que você lendo, você vai interpretar e vai entender essa questão. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem muitas passagens no Evangelho que vai fazer você entender essa questão dessa questão, né, da ligação em si, tá certo? E esse conceito que eu coloquei aqui, né, que é lá no Livro dos Espíritos, na verdade, tem lá a lei de adoração. Eu já falei em programa anterior, né, inclusive falo isso nas minhas palestras. Quando eu vi a lei de adoração pela primeira vez, eu fiquei indignado. Eu falava, não é possível que uma doutrina tão aberta, tão maravilhosa como a doutrina espírita, queira agora apresentar uma lei que você tem que ficar adorando Deus. Mas é aquele conceito de adoração, de você ficar, sabe, se integrando por um... Quando você lê, efetivamente, ali, o que é a lei de adoração, você vai chegar a essa conclusão do que eu coloquei aqui. Que, na verdade, o espírito tem consciência, né, de que ele foi criado, lá como espírito, né? Você tem essa consciência. Depois você, aqui no corpo físico, você o anseia, quer dizer, você busca por ele, das mais variadas formas. E aí as pessoas acabam buscando da forma errada. Esse que é o problema. Então, elas buscam no externo, quando na realidade elas deveriam olhar para dentro delas. Sim. Quando você olha para dentro de você, quando você se entende como alguém especial, como alguém que Deus apostou em você, que Deus deu a condição para criar, para ser criado, né, para viver, sendo bonito, sendo feio, sendo gordo, sendo magro, careca, cabeludo, não importa. O fato é que você existe, Deus confiou em você e te deu a oportunidade. Então, Ele apostou em você. Aí você não aposta? Temos com que falta apostar, de fé. né? Então, aí mais de novo, mais uma para a Cris aí que colocou que não estava com fé, né? Poxa, Deus apostou em você, Cris. Por que você não vai apostar, né? Tá certo? Isso aí, ficou o recado para a Cris, vamos apostar em nós e vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna falando como lidar com a dor na visão espírita. Até já. Ter amigos torna a vida muito mais feliz. Pensando neste significado especial, o Clube Amigos da Boa Nova criou a campanha Indique um Amigo, sugerindo amigos que se tornem sócios do clube. Além de contribuir com a divulgação do bem, o sócio ganha um vale-compras na loja virtual Mundo Maior e o amigo indicado também ganha um vale-presente. Quanto mais amigos indicar, mais benefícios você recebe. Confira o regulamento da campanha e participe desta grande rede de amizade. Acesse www.clubeamigosdaboanova.com.br. Do CD com toda a trilha sonora do filme Nos Passos do Mestre. Adquira e ouça as músicas compostas exclusivamente para o filme.
Acesse já mundomaior.com.br ou ligue 11 4966 5775 ou nas livrarias Mundo Maior. Aproveite as vantagens de ser cliente Mundo Maior e garanta o seu CD. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. Pai nosso, que és dos céus. Resgata-nos do mal. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com um novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? E conquistar novamente aqueles que se foram. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.
terceiro bloco aqui do Manhã Boa Nova, estamos de volta. A peça E a Vida Continua está em cartaz no Teatro Santo Agostinho, aqui em São Paulo. Espetáculo que tem o texto original ditado pelo espírito André Luiz a Chico Xavier, adaptação e direção de Orlando Vieira. Apresentação todos os domingos às 18 horas até o dia 25 de março é a temporada. O teatro fica na Rua Peninos, 118, próximo ao metrô Vergueiro. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm desconto especial ao apresentar a carteirinha lá na bilheteria do Teatro Santo Agostinho. E a vida continua, a temporada prossegue até o dia 25 de março, sempre aos domingos, às 18 horas. E hoje, aqui no Manhã Boa Nova, tem o sorteio de 2 pares de ingressos para você assistir o espetáculo E a Vida Continua. A Silene Messias Santos está participando do sorteio. A Carmen cita pelo WhatsApp, um lindo dia para todos, aprendendo sempre com a Boa Nova, beijos de luz. A Laíde Ana Silva também pelo WhatsApp, ela está no Tucuruvi. Bom dia, pessoal, eu também estou na escuta, adorando o programa como sempre, muito bom. Vamos que vamos. É isso aí, Laíde, obrigado pela sua audiência. Pelo facebook.com/TV Mundo Maior, Regina Rodrigues agradecendo aqui, Érica Soares, bom dia a todos. Que seja um dia de muitas bênçãos e aprendizado para todos. E o Mauro Lourdes, bom dia. Bom, vamos com arte e espiritualidade? Celso Santos, mais uma vez aqui no Manhã Boa Nova. Confere aí. Arte e espiritualidade, com Celso Santos. Olá, ouvinte da rede Boa Nova de rádio e telespectador da TV Mundo Maior. No quadro de hoje, trago uma psicografia do pesquisador, médium e conferencista espírita Raul Teixeira, ditada pelo espírito Camilo, em que aborda o tema da arte. Ele começa assim: a arte é uma das mais profundas formas de expressão que o espírito pode encontrar sobre a Terra. Quando penetrada por ideais de excelência, cabe à arte o labor de cooperar no desenvolvimento da estesia nas criaturas de Deus. Assim, o artista é alguém dotado dessas sutis percepções, tendo possibilidades, muitas vezes, de captar a vibração superior da vida, as ondas luminosas de esferas cerúleas e apresentar aos homens o produto da sua filtragem. O artista, imbuído da arte, que se agita nos painéis do cosmo, quando segue fiel aos preceitos do equilíbrio, da realização do bem, não poucas vezes se faz intérprete de fulgurantes mensagens, depositário que se toma dos fulgores estelares. Cooperador de Deus, cabe ao artista desenvolver ou colaborar para que se desenvolvam nos seres humanos os sentimentos do belo, do inefável, do indefinível. Na hora torturante pela qual passam os homens da terra, encontramos grande leva de considerados artistas que, ignorando a sua missão de contribuir com a obra do Criador, enleiam-se nos fios da vaidade, ao revés de prestarem homenagem à vida cósmica por meio da sua arte. Põem-se como centros desta arte, buscando o aplauso e a fama, a riqueza e os fogos fátuos que brilham por pouco tempo, deixando trevas e amargores, lágrimas e frustrações nas almas dos desprevenidos comerciantes da arte. Fazer arte, em verdade, é louvar a Deus, ancondorando os seres da humanidade. E Camilo encerra a sua mensagem dizendo: engaja-te neste labor e deixa brilhar também aí a tua luz. Amigo ouvinte, amigo telespectador, se identifica em tuas possibilidades a presença do Pai a se fazer através da diversificada expressão artística. Eleva-te, aprimora-te, ilumina-te, conquista-te e deixa-te a ti mesmo penetrar pelas vibrações dos seres angélicos que honram a Deus, espargindo amor e saúde pelo universo, a fim de que, ao longo dos tempos,
participe dos seus místeres. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, mais informações sobre arte e espiritualidade. Forte abraço, lindo dia, até amanhã. Até amanhã, Celso Santos, com arte e espiritualidade. Como lidar com a dor na visão espírita? Todo mundo passa por momentos de altos e baixos. Por exemplo, a perda de um ente querido, doenças, dificuldades financeiras. Como lidar com sofrimentos como estes? Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 5, disse: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. O choro é causado pelo sofrimento. É muito difícil uma pessoa atingir a maioridade sem passar pelo sofrimento. Jesus ofereceu consolo para essas pessoas. E ainda é possível reagir através de 2 tipos de comportamentos: resignação e resistência. De acordo com o dicionário Aurélio, a palavra resignação é definida como submissão paciente aos sofrimentos da vida. Já a palavra resistência apresenta o seguinte significado: força que defende o organismo do desgaste de doença, cansaço ou fome. Edson, o que o Espiritismo diz sobre a dor e como é possível ser bem-aventurado mesmo chorando? Bom, o próprio Jesus falou aí, né? Quando ele fala bem-aventurados os que sofrem, não é isso? Isso. O que ele está querendo dizer com isso, na verdade? Parece um contrassenso, mas como é que uma pessoa pode ser bem-aventurada sofrendo? Tá? A gente tem que tentar lembrar o que Jesus veio trazer de lição. O que é que ele veio ensinar? Tá certo? A grande missão de Jesus foi ensinar o amor e foi ensinar, na realidade, a questão da vida futura, tá certo? De um posicionamento do espírito no plano espiritual, que essa é a verdadeira vida. Sim. Tá certo? Então, quando ele coloca ali bem-aventurados os aflitos, por quê? Porque a pessoa que está em aflição, ela não está conectada com... Ela não está distraída com o mundo. Ela está preocupada com a dor dela. Então, ao se preocupar com a dor, ela vai buscar outras coisas. Ela deixa de estar distraída com o mundo e ela vai buscar a solução para os seus problemas. Tá ela certo? foca na solução. Foca na solução. Então, o que ela fez? Ela se distraiu, ela, teoricamente, se concentrou na busca da solução para aquilo e ela está buscando outros caminhos. É onde ela chega na espiritualidade, é onde ela chega na fé, é onde ela chega na crença, né, de algumas coisas, é onde ela, ao deixar de se distrair com o mundo, ela se concentra mais nela mesma. Nesse processo, ela começa a entender coisas que até então ela não entendia, porque ela estava distraída. Isso gera consolação. Isso é que vai gerar consolação. Muitas pessoas acham, elas estranham, né, que no meio espírita, que o espírita é uma pessoa que não sofre. Pelo contrário, o espírita sofre como outro qualquer. O que diferencia o espírita das demais pessoas é que ele agora tem uma compreensão sobre a dor diferente. Ele entende que aquilo é um processo, né, de transformação para ele não continuar sendo o mesmo, para ele se modificar. E outra coisa, a forma, quando você aprende a doutrina espírita e entende todo esse contexto, você passa a enxergar as coisas do mundo de forma diferente. Elas já não te afetam mais com a mesma intensidade que elas te afetavam antes. Essa é a diferença. Entendi. Então, eu vou tentar explicar melhor. Poxa, o espírita não fica doente? Fica. O espírita não perde emprego? Perde. O espírita, sei lá, não tem outros tipos de problema qualquer, não perde entes queridos? Perde. O espírita continua passando por todas as situações que o ser humano passa. Porém, a forma como ele enxerga, a forma como ele se posiciona diante disso, é que o faz ser diferente. Ele não se livra dos problemas, ele aprende a lidar com eles. Essa é a diferença. É isso que o Espiritismo pode ajudar as pessoas, certo? O problema não derruba a pessoa, né? A gente tem até pessoas comentando aqui, preciso de ajuda. É encarar de frente e buscar soluções alternativas para sanar ou pelo menos diminuir a dor. Ela é uma ouvinte aí que colocou, ela não explicou bem qual é a ajuda que ela precisa. É assim, na lei de sociedade, que também está lá no Livro dos Espíritos, vocês vejam, nós estamos falando de várias leis aqui, já falei da lei da adoração, agora vamos falar da lei de sociedade, né? Na lei de sociedade, você vai entender ali que nós precisamos um dos outros.
para se desenvolver, para se transformar e tal. Então, pedir ajuda, no caso, como ela colocou ali, não é errado. Pelo contrário, é você se colocou lá dizendo, olha, eu não tenho condições, eu preciso que alguém me ajude. Então, o que eu queria aconselhar para essa ouvinte? Que ela busque efetivamente essa ajuda numa casa espírita, tá certo? E, de novo, né, se ela não tiver condições de buscar uma casa espírita, então que ela pelo menos busque uma ajuda interna, que ela passe a ler livros que possam contribuir para ela. E aí eu aconselho para ela o Livro dos Espíritos, aconselho também o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para ela retomar uma compreensão diferente das coisas, tá certo? Pedir ajuda não é ruim, o problema é você saber aonde buscar. Tá? Bacana. Pelo WhatsApp, diz a Regina, né? Regina Rodrigues, de Barueri. Somos sempre levados a acreditar que uma crença é o caminho para Deus, mas o bem é o caminho, praticar o bem, fazer algo com amor. Qualquer ato com amor é o exercício do bem. Hein? É isso mesmo. E, aliás, eu tenho uma palestra que fala sobre isso, né? De bem com você mesmo. Mas eu queria, inclusive, aconselhar os leitores, os ouvintes, na verdade, a lerem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do Espírito chamado... É um Espírito protetor, ele não dá o nome dele. Essa mensagem é intitulada O Homem no Mundo. Está lá, acho que no capítulo Sede Perfeitos, se eu não me engano é o item 7 ou o item 10 desse capítulo aí, Sede Perfeitos. O Homem no Mundo. Quando você lê essa mensagem, você tem essa exata compreensão de que da forma como o ouvinte colocou aí, né? Que são as suas atitudes no mundo que vão valer mais do que qualquer outra coisa. A forma como você se posiciona no mundo, a forma como você realiza as coisas, falam mais de você para Deus do que outra coisa qualquer. Ele não está preocupado se você está indo na casa espírita, se você está indo na religião, se você está indo na igreja, né? Não importa para ele onde você está indo buscá-lo, mas sim o que você faz durante o seu dia, durante as suas menores atitudes. É isso que conta. Tá certo? Então, o teu comportamento no mundo de forma positiva contribui mais para você do que você seguir uma determinada religião. Eu achei aqui, ó, Homem no Mundo, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863, é o item 10 do Sede Perfeitos. Do capítulo 17, Sede Perfeitos. Sede é o Perfeitos. 17, né? Então, tá aí. Um convite para que vocês leiam, vocês vão achar interessante essa mensagem. Agora, os espíritos em algumas reuniões mediúnicas dizem que estão com dor. Essa dor é moral, não é física. É assim... O perispírito não sente dor. Ele é um corpo, ele não é um corpo físico, ele não tem os órgãos físicos, né? Então ele não tem dor, porque é um corpo etéreo, né? Ele é formado, inclusive, do mesmo fluido cósmico universal, porém numa outra composição, é mais etérea. Então, perispiritualmente falando, você não sente dor, porém o seu mental influencia. Então você, mentalmente falando, acaba levando com você a dor. Tá certo? Nós acho que inclusive tratamos disso no programa passado, se não me engano, né? Daquela questão do desprendimento do espírito, do corpo e tal. Então, infelizmente, o nosso mental influencia lá no nosso perispírito, que consequentemente vai influenciar no nosso comportamento, tá certo? Por isso que é importante você estar de bem com você se iluminar, você buscar a sua paz interior, você buscar se conhecer bem, se aceitar do jeito que você é, sem ficar com muita distração do mundo, né? Preocupado com as coisas do mundo, preocupado em agradar as pessoas, preocupado, sabe? Você tem que viver bem consigo. Ser você. Né? É isso. Você pode sofrer ou pode não sofrer. Você pode estar vivenciando uma situação de estresse com ou sem sofrimento. Lembra que a gente falou aqui, inclusive, no programa? Tem pessoas que adoecem e tem outras que não. Tem as que se curam e tem as que não. O que é que diferencia? É a forma como a pessoa se posiciona. É a forma como ela se encara, é a forma como ela vive. Então, vejam, a gente pode pegar duas pessoas vivenciando situações semelhantes. Uma vai sofrer, a outra não. Qual é a diferença? É o mérito dela? É o fato dela orar mais que a outra? Ou é o comportamento dela? É a forma como ela se enxerga? É a forma como ela se posiciona diante das coisas?
A doutrina espírita, o grande convite que eu faço aí para as pessoas conhecerem a doutrina espírita é justamente para isso. Porque ela é transformadora, ela faz você reorganizar o seu mental, se reorganizar, né, como um ser no mundo, e você se reposicionar diante das coisas do mundo. Você ter a exata dimensão e a exata compreensão de que você está vivendo no mundo de forma momentânea, você vai usufruir das coisas do mundo, né? Mas essas coisas do mundo não vão influenciar o seu espírito. Entendi. É mais ou menos isso que o Espírito fala aí nesse O Homem no Mundo, que eu convido novamente as pessoas para lerem. Vai lá no item 10, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pelo WhatsApp, a Ângela Miglioranza está participando do sorteio aqui, 2 pares de convite para o espetáculo E a Vida Continua. No final do programa a gente vai fazer o sorteio. E a Marisa de Moraes da Rocha, da Vila Gustavo, aqui em São Paulo, também está participando do sorteio. facebook.com/TV Mundo Maior. Mauro Lourdes, bom dia. Maria Ramona Dias Nóbrega, bom dia. Célia Cristina, o Espiritismo é luz que ampara, ajuda e alivia. É mesmo, Célia Cristina. A Cléo Batista Queiroz diz o seguinte: perdi meu pai na noite de Natal. E por ser espírita não significa que sofri menos. Eu, por ser espírita, aprendi a lidar com a dor da saudade que ainda sinto. E, claro, confortar minha família com palavras de apoio. Bacana este testemunho. Eu só queria pedir para a Cléo mudar o conceito de perda. A gente fala isso muito, né? Ela não perdeu o pai simplesmente se transformou, né? Ela não está mais presente. E a questão da saudade, eu gosto daquela frase que diz que a saudade é o amor que fica. Que interessante, a saudade não é sofrimento, a saudade é o amor que fica. É a lembrança amorosa que você tem daquela pessoa, tá certo? Ou daquela que se foi, né? Ou que não está mais presente. Então é um tipo de compreensão diferente. Sim. Tem pessoas que falam, eu estou com saudade e fica no sofrimento. Não, a saudade tem que ser algo positivo, não pode ser algo negativo. Até mesmo para você se influenciar de forma positiva. Tem que fazer bem. E não influenciar o espírito também, de forma negativa. Porque se você fica sofrendo aqui numa saudade, uma saudade com sofrimento, você acaba afetando o espírito do outro lado, que acaba não tendo paz lá, porque você fica naquele peditório, fica chorando, fica, de alguma forma, não se sentindo bem com a situação, revoltando-se contra Deus por causa da perda e tal. Isso tudo contribui de forma negativa para você, como também para o espírito, tá certo? Então, de novo, saudade é o amor que fica. Então vamos lembrar das coisas com amor e não com sofrimento. Pedro Paulo de Araújo, bom dia, também participando aqui pelo facebook.com e vai ligando aí no 0800 979 5011 para você concorrer aí no final do programa a 2 pares de convites, ingressos do espetáculo E a Vida Continua, que está em cartaz no Teatro Santo Agostinho. Fazer o agradecimento aqui aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova, sócios mais antigos, a Neide Gomes Zanetti, que é sócia desde novembro de 2000, e a Isaura Paes Gomes, que também é sócia do Clube Amigos da Boa Nova desde novembro de 2000. A nossa gratidão e o nosso carinho por estar conosco durante todos estes anos aqui com o Clube Amigos da Boa Nova. E os sócios mais novos, mais recentes, a Adelice do Passo Gonçalves, que é sócia desde agosto de 2017, Adelice dos Passos Gonçalves, nossa gratidão, Adelice. E o Marcos Roberto Aleixo, que é sócio desde agosto de 2017, sócios recentes aqui do Clube Amigos da Boa Nova, nossa gratidão por estarem conosco e apoiando aí o trabalho da Fundação Espírita André Luiz. Se você ainda não é sócio, ligue agora no 0800 12 18 38, 0800 12 18 38 ou acesse clubeamigosdaboanova.com.br. Você tem uma série de vantagens e benefícios ao ficar sócio do Clube Amigos da Boa Nova, como a Neide, a Isaura, a Adelice e o Marcos já usufruem aí desses benefícios e das vantagens de ser um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Ligue agora 0800 12 18 38 ou clubeamigosdaboanova.com.br. Vamos para o intervalo e na sequência nós vamos falar aqui como cuidar de alguém que está sofrendo com pensamentos suicidas. Até já.
realizar esta reunião de estudo, trazendo mais equilíbrio para a sua família. Evangelho no Lar, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Em um mundo em que a intriga ainda impera, a TV Mundo Maior comunica a mensagem do bem. Inscreva-se no maior canal de vídeos espíritas do mundo. TV Mundo Maior, levando a vida até você. Cultura, fé raciocinada e reflexão você encontra somente aqui na Mundo Maior. Veja as principais obras de Lourdes Gagete que separamos especialmente para você. No romance A Quarta Cruz, você irá adentrar na vida de Salvatore, narrando uma de suas experiências encarnado como um romano que teve o privilégio de se deparar com a grandiosidade de Jesus e não se deu conta. Já em Marcados pelo Passado, a autora aborda como nada é por acaso. Todas as pessoas que nos envolvemos podem sim ter feito parte ou ter sido um grande amor em outra vida. Confira nessa obra como todos os acontecimentos têm um porquê, além de ter o seu momento certo de acontecer. E não esquecemos os baixinhos. Em Tininha Gota d'Água, levaremos todas as crianças para o mundo fantástico, onde aventura e diversão são essenciais. Porém, nas entrelinhas, a principal mensagem é mostrar a importância da preservação ambiental. Obras com propostas diferentes, mas que vão acrescentar cultura. Adquira já pelo site mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 4966 5775. De volta aqui com o Manhã Boa Nova, a gente já tem 5 pessoas participando aí do sorteio para peça, né? E a vida continua, vai ligando aí no 0800 979 5011 e repetir aqui o site, né, do Clube Amigos da Boa Nova, amigosdaboanova.com.br, para você se associar aí a esta grande família que tem como maior objetivo a divulgação da doutrina espírita. Ó, Edson, tem uma pergunta aqui pelo facebook.com/TV Mundo Maior. A Betânia Mello diz: o que fazer com o sofrimento da minha mãe que está com demência e tem medo da morte? Aí a Betânia diz que sofre muito com isso. Então veja, o sofrimento é duplo aí, né? Da mãe que tem o medo da morte e dela que tem que vivenciar essa situação.
Eu aconselharia levar a mãe, não sei se é possível ou não, a um tratamento espírita. Ou se ela não puder levar a mãe, que ela pelo menos busque esse tratamento espírita, né? O medo da morte vem em função do desconhecido, em função inclusive dessas crenças todas, né, que a gente tem, de que somos pecadores, de que fizemos coisas erradas e por aí afora. É a forma interpretativa de Deus, desse Deus humano que condena, né? Que castiga. Então, muitas pessoas têm receio quando chega perto da passagem, quando assim, chegou o momento, né, próximos à morte, do que vai encontrar do outro lado, porque aí não se acham merecedores de estar bem, por aí inventaram até umbral aí no meio espírita, né, que todo mundo vai para um umbral, umas coisas que não sei de onde as pessoas tiram. Seguinte, leiam o Livro dos Espíritos, de novo, eu estou aconselhando aqui, leiam o Livro dos Espíritos. No caso da Betânia, que é o nome dela, isso. Se a Betânia puder ler o livro Céu e Inferno, né, e até ler para a mãe também, ela vai se instruir e vai ajudar a mãe a ter uma outra compreensão da vida futura, né? Se tem também um capítulo lá no Livro dos Espíritos chamado Penas e Gozos Futuros, ou seja, se o espírito vai vivenciar a situação de dor ou se ele vai vivenciar situações de bem-aventuranças, de gozos e por aí afora lá no seu desencarne. São itens interessantíssimos para você se reinstruir, viu, Betânia? E também ajudar a sua mãe a se reinstruir nesse conceito, tá certo? Eu acho que é de extrema importância. Ter medo da morte é natural para quem tem medo de si mesma, para quem acredita que é pecador, que fez coisas ruins e por aí afora. Porque tem medo do que vai encontrar do outro lado, vai ter o julgamento, vai ser cremado, vai para o inferno, ou coisa que o valha. Quando na verdade não é nada disso. Mais um complexo de culpa, né? Nosso do que qualquer outra por coisa. Falsa compreensão das coisas, esse que é o problema. Né? Eu insisto nisso, é uma falsa compreensão da forma como Deus nos vê. É o Deus humano que eu costumo dizer aí, tá certo? Que tem sentimentos humanos, que tem sentimentos humanos, né? Quando na verdade Deus não é nada disso. Deus não condena, Deus não julga, ele apenas se dá a oportunidade e ele quer ver você se desenvolver. Deus não deu a capacidade de pensar e tomar decisões e fazer coisas erradas também? Quer dizer que ele vai te condenar porque você fez coisas erradas quando ele te deu essa capacidade? Sim. É um contrassenso. Você concorda comigo? Então, o conselho que eu dou para Betânia é esse. Tentar se reeducar mentalmente nessas questões da morte e ajudar a sua mãe também nesse processo. Se vocês puderem ir numa casa espírita fazer um tratamento, excelente. Vai ser bom para você e vai ser bom para sua mãe. Isso aí. Vamos com Eliette Ribeiro, mais uma entrevista sobre saúde. Acompanha aí. Entrevista com Eliette Ribeiro. Inteligência artificial não é mais parte de uma visão utópica que lotou salas de cinema no século passado com filmes como Exterminador do Futuro, Matrix, entre outros. Ela agora está em nossos bolsos, computadores e cada vez mais na forma que trabalhamos com a saúde. E quem traz detalhes a respeito deste assunto é o Dr. Tommaso Franzini, que é diretor da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. E ele vai trazer informações de como a inteligência artificial vem auxiliando no desempenho do diagnóstico e tratamento do câncer. Dr. Tommaso, como que é feito esse auxílio aí por parte da inteligência artificial na questão dos pacientes com câncer? Então, realmente, o que nós podemos notar é que o uso crescente da inteligência artificial ela vai trazer, em um futuro de médio e longo prazo, muitas vantagens no diagnóstico do câncer, principalmente do câncer coloretal. E a gente consegue evidenciar isso através do exame da colonoscopia. Então, vários estudos têm sido feitos recentemente em caráter mundial, usando um banco de dados de imagem de uma forma que, durante o exame da colonoscopia, um software consegue analisar aquelas imagens ao mesmo tempo em que o médico está fazendo o exame. E ele consegue detectar pequenas áreas com potencial de se transformar em futuras lesões, em futuros tumores, e de uma forma que o médico consiga fazer a remoção daquela região já em uma fase muito precoce.
Então, esse tipo de tecnologia ainda está em sua curva de estudo, mas nós temos aí bastante empenho dos pesquisadores e a gente entende que isso daí, num médio prazo, talvez esteja possível da gente realizar em nosso meio, né? Então, o câncer coloretal é um tumor do intestino altamente prevenível. Inicialmente, e uma das melhores formas de fazer a prevenção e o diagnóstico é através do exame da colonoscopia, que é um exame que evoluiu muito nos últimos anos, desde o seu preparo, desde a sua técnica de realização e o conforto em se realizá-lo. Antigamente havia muito medo, muito receio de desconforto. Hoje ele é um exame realizado com o paciente totalmente sedado, onde ele tem quase nenhum desconforto ou mesmo nenhum desconforto durante o exame. E ele é importantíssimo, ele é como se fosse uma mamografia para a mulher que fazer prevenção de câncer de mama. Então ele consegue realmente prevenir o tumor de colo, encontrando áreas suspeitas, e entre elas a gente pode dizer os chamados pólipos, né, do intestino, que são áreas que têm propensão a virar tumores no futuro. Então é uma área em amplo desenvolvimento e cada vez mais a gente vê a possibilidade de realizar esses diagnósticos de uma forma precoce. E, doutor Tomaso, o senhor faz referência aí da evolução que já houve com relação a esse exame, né, para detectar o câncer do colo, na verdade do colo retal, né? Mas como que é feito esse diagnóstico sem o aspecto da inteligência artificial? Hoje, os equipamentos, eles evoluíram muito. Então, nós conseguimos realizar o exame da colonoscopia com uma alta qualidade de imagem em ultra definição, uma imagem que a gente pode realizar magnificação, aumentar, fazer um zoom muito grande do intestino, encontrando pequenas lesões. Isso hoje já está amplamente disponível, mas a inteligência artificial ela vem a agregar ainda mais. Ela consegue identificar áreas menores e também áreas potencialmente que podem virar lesões agressivas no futuro, cânceres do intestino. Então, a gente acredita que isso irá somar ainda mais ao que nós já temos hoje em dia. Isso aí, Eliette Ribeiro participando aqui no Manhã Boa Nova. Como cuidar de alguém que está sofrendo com pensamentos suicidas? Suicídio acontece com muito mais frequência do que imaginamos. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Suicídio não é frescura, suicídio é sofrimento em sua versão mais terrível. O tempo muda tudo e é o nosso maior aliado na luta pela vida. O que todos precisam é de apoio para passar pelas fases em que estão sofrendo. Por isso, mais do que procurar soluções ou tentar refutar a visão da pessoa sobre si mesma, procurar convencê-la do quão legal ela é, por exemplo, é fundamental oferecer um ombro e uma escuta. Mostrar que ela não está sozinha. É importante enfatizar. Escute de forma empática e não tente solucionar todos os problemas da pessoa por ela. Escutar de forma empática é ouvir a história de alguém tentando vestir a sua pele e sentir como ela se sente. Edson, falar sobre Deus neste momento pode ajudar a pessoa a se livrar desse tipo de pensamento? Funciona ou não? Depende de que Deus você vai falar para ela. Se você vai falar desse Deus punitivo que todo mundo apresenta nas religiões, vai mais atrapalhar do que ajudar. Tá certo? Então, esse aqui é o cuidado que a gente tem que ter. As pessoas, quando elas entram num processo desse aí de suicídio, você veja, é o contrário do que a outra ouvinte falou, né? A pessoa que está vivenciando uma situação dessa, ela não tem medo de morrer. Pelo contrário, portanto que ela vai buscar a morte, tá certo? É o contrário da outra ouvinte, que a mãe tem medo de morrer. Quer dizer, então a mãe está se segurando na vida, né, o máximo que pode. Já o suicida, esse que tem esse tipo de pensamento, na verdade ele tem medo de viver. Olha que interessante. Ele não está bem vivendo, ele não está bem com ele mesmo, ele não está bem com uma série de coisas. Então, ou é pelas cobranças da sociedade, ou é a forma como ele está se encarando, ou a forma como a família o vê, e por aí afora. Quer dizer, o fato da pessoa se sentir mal com ela mesma é que faz ela buscar essas alternativas, né,
de fuga, de sair fora, de se entregar para algo desconhecido, mesmo que não saiba o que vai acontecer do outro lado, né? É uma fuga, na verdade. Então, na verdade, essa pessoa está tendo medo de viver. E o que a gente tem que fazer com ela, na verdade? Fazer com que ela se sinta bem em viver. E se você vai falar para ela de um Deus que pune, que castiga, que cobra, que impõe, você vai empurrar cada vez mais ela para um processo de se sentir mal com ela mesma. Então é preciso mudar o conceito. Para quem tiver tratar com um suicida, ela tem que falar de forma diferente das coisas, tem que ser mais positivo, tem que buscar mostrar para a pessoa o quão importante ela é, as coisas que ela pode realizar no bem, as coisas que ela fez que são bacanas, o como ela é importante, como Deus acreditou nela, como Deus apostou nela, dando a vida para ela, e fazer ela mudar o seu padrão mental. E não carregar mais culpa para cima dela, tá certo? Por isso que eu teria cuidado da forma como se fala para o suicida nesse sentido, né? Agora a pessoa vai dando sinais, né? De que... Muitos sinais. Quer cometer suicídio. Muitos sinais, aquelas frases clássicas, né? O que eu estou fazendo nesse mundo, ninguém me entende, ninguém gosta de mim, estou sendo estorvo para minha família. Ou seja, são frases soltas, às vezes, que vão sendo colocadas, que vão demonstrando que a pessoa está numa insatisfação íntima, ou seja, ela está num processo de disputa íntima, né, de coisas. Ela não está se aceitando intimamente de alguma forma. Então aí é o momento da gente transformá-la. Mas para isso você precisa ter condições para isso, né? Se você também acredita, se você é uma pessoa impositiva e tal, você vai contribuir de forma negativa. Tem que contribuir de forma positiva, fazendo a pessoa sair daquele padrão mental dela. Porque assim, Cláudio, a pessoa que está com pensamentos suicidas já é o sofrimento, a dor levada ao extremo. Sim. Sabe, aquela dor que a dor que a gente estava falando aqui, que é uma dor que vem para te ajudar a se reposicionar. A pessoa, ao invés dela se reposicionar com a dor, ela se apega à dor. E ela influencia cada vez mais, a dor vai indo para um nível extremo. Ela não consegue entender que aquela dor é só para ela se reposicionar e seguir de uma outra maneira. Aí ela se apega à dor, se aferra àquilo, tá certo? Então ela entra nesse processo aí de desgosto da vida e por aí fora. Lá no livro, eu estou de novo falando do Livro dos Espíritos. Hoje, né? É o programa do Livro dos Espíritos. Lá no Livro dos Espíritos existe um item chamado penas e gozos. A gente falou aqui de penas e gozos futuros, né? Nessa questão do que acontece depois da morte. E tem um outro item que é penas e gozos terrestres. Ou seja, você sofrer ou você viver de uma forma... E tem um item lá que é desgosto da vida, suicídio. Olha que interessante. Então ele trata exatamente disso. Pessoas que têm desgosto pela vida e que buscam de alguma forma a alternativa do suicídio. Aí vai lá da questão 943 até a 957. Fora os seus... Tem algumas outras questões lá que às vezes abre o A e o B também, né? Que são outras questões. Então, olha quantas questões tem ali para tratar desse tema. Tá certo? Que é um tema interessante, né? E aí nós vamos descobrir, na verdade, que o suicídio é isso que eu estava falando. É um desgosto, a pessoa não se sente bem, ela tem medo de viver, porque ela se cobra demais. Tá certo? Ela acha que ela não está sendo útil, ela quer que ela está sendo de alguma forma, que ela está sofrendo ao extremo, que Deus não gosta dela, ou por aí afora, ou que a sociedade, as pessoas não gostam dela. Então ela começa a entrar nesse tipo de pensamento. O que ela vai fazer, na verdade? Ela vai atrair, né, energias, vai atrair espíritos que estejam numa sintonia semelhante. Sim. Então ela vai agravar o sentir. Aí o peso fica maior aí. Olha, você pode alimentar o seu sentir de forma positiva, se posicionando de forma positiva e atraindo coisas boas, ou você pode alimentar o seu sentir de forma negativa, alimentando esse tipo de sentimento. Então, eu tenho para mim o seguinte, não existe um suicídio, aquele que realmente leva a efeito, né, que não tenha um processo obsessivo, que não tenha uma amplificação e que não tenha um incentivo de espíritos que estão sofrendo também. É matéria de estudo aí para as casas espíritas. Né? Aliás, existe um livro chamado Vozes do Grande Além, lá do Chico Xavier,
O título do livro já diz, né? Vozes do Grande Além, ou seja, pessoas, espíritos que trazem mensagens, tá certo? E existe uma mensagem que, se eu não me engano, o título é Suicídio e Loucura, mas eu lembro o nome do espírito, chama-se Hilda. É o espírito de uma mulher chamada Hilda, e ela descreve o suicídio dela. Ou seja, o que ela vivenciou e tal, e de que forma que ela se suicidou. Ela se suicidou bebendo veneno. Mas a descrição que ela faz é muito interessante, porque ela diz o seguinte, que ela mesma se ligou a esse tipo de sentimentos negativos, ela se ligou com essas entidades negativas que ficaram incentivando-a, ela não conseguiu se libertar disso, e aí ela começou a mentalizar a ideia de morrer, para acabar com tudo. Que foi sendo amplificada, essa ideia, pelas entidades que ela convidou para estar com ela. Tá certo? Aí ela tomou uma grande decisão, preparou lá o veneno. No momento em que ela ia tomar, uma luz se fez no interior. Ela descrevendo isso, tá, Cláudio? Uma luz se fez no interior dela. E ela dizia, eu não posso fazer isso, eu não posso fraquejar nesse momento, eu não posso, né? Aí ela, nesse momento de luz, ela sente que mais as entidades que queriam que ela cometesse, vem e abafa esse sentimento de luz, que na realidade eram os mentores tentando ajudá-la, abafam aquilo e a incentivam. E ela fala assim, que mesmo não querendo, ela tomou, olha que interessante, mesmo não querendo, ela tomou o veneno. Por isso que eu falo que aí é um incentivo, né, do plano espiritual. A pessoa se ligou de tal forma que ela não consegue se libertar. Que coisa. O programa está excelente, parabéns a todos da rádio e ao meu mestre Edson, que a todo tempo nos ensina a praticar o amor por essa doutrina maravilhosa. Né? A Cristina Dogembe, né? Ela Obrigado, diz aqui Cristina. as irmãs, né? Obrigado. A Ruth também está comentando aqui falando da mãe dela. Vamos fazer o sorteio aqui, Edson, de 1 a 7. Qual o número aí? Da outra vez eu premiei o último, né, por ter acreditado. Dessa vez eu vou premiar o primeiro? Que foi o primeiro a ligar ali. A Nídia Reiko ganhou aí 2 pares de convites para assistir o espetáculo E a Vida Continua, tá, Nídia? O seu nome vai estar lá na bilheteria do evento, é só se apresentar e seu documento. Mais um, Edson. Mais um? Agora é de 2 a 7. De 2 a 7? Então eu vou escolher o 5. 5? É a Marisa de Moraes da Rocha, que é de São Paulo. Também seu nome vai estar lá na bilheteria do Teatro Santo Agostinho neste domingo, tá? Não pode ser para outro dia, não. No próximo domingo já, tanto a Nídia e a Marisa se apresentem lá com o documento na bilheteria do Teatro Santo Agostinho para assistir o espetáculo E a Vida Continua. Eu acho que eu vou esse domingo lá, Cláudio. Aí, já vão conhecer o Edson lá. Acho que eu vou lá. Isso aí, bacana. Já tem um agregar valor, né? Como se fala lá no Sebrae a mais para assistir esse espetáculo. Legal. E a Vida Continua. 1 minuto, Edson. Valeu por hoje. Foi bom o programa, hein? Falamos de bastante... É o empoderamento masculino, né? Falamos de bastante do Espiritismo e do Livro dos Espíritos. A doutrina, Cláudia, ela é maravilhosa, mas é preciso ter uma compreensão exata dela, tá? Porque mesmo os próprios espíritos não tinham uma compreensão ainda, né? Tanto que você lê ali espíritos colocando coisas, às vezes, no próprio livro, né, de forma assim contundente, quando na verdade não é isso. É a doutrina da libertação, é a doutrina de você se sentir bem em ser espírita e não se sentir mal, tá certo? Então, o convite que eu faço é para que os ouvintes, né, os telespectadores nossos aí, conheçam a doutrina, que vão para as casas espíritas, vão estudar. Tá bom? Na sequência, aí sim tem o Empoderamento Feminino com Rádio Revista André Luiz. A gente volta amanhã com Manhã Boa Nova, 8 horas, no horário brasileiro de verão. Até amanhã, vamos que vamos. Você ouviu Manhã Boa Nova.